que ele tem direito. Como todos conhecem a história, sabe que esse jovem por muitos dias importunou seu pai para pegar parte da fazenda, parte da herança. E você sabe, todos conhecem a história, que esse jovem, um certo dia, o pai acorda e de fato separa parte da herança, dá para ele. E a herança, quando ele pega aquela herança, ele tem umas ilusões na cabeça e de fato vai viver a vida como bem entende, como quer, como bem sonhou um dia, achando que as coisas eram fáceis. E aquele jovem então somente sai, vai para a cidade, achando que vai fazer e crescer, ou vai fazer e acontecer. Ele quer impressionar, mas entenda, ele quer trazer ao pai que ele entende, que ele sabe. Primeiro ponto é que nós entendemos que quando você está debaixo de desobediência, você nunca vai crescer. Mesmo que você tenha as melhores ideias, planos e projetos. O menino estava debaixo exatamente da desobediência, porque não era aquilo que o pai queria para ele. A história diz que ele vai para a cidade achando que vai emprestar aquele dinheiro, ou que vai investir e dobrar ou triplicar o valor daquele dinheiro. A parábola vai ser muito direta e objetiva, pois aquele menino chegando na cidade, ele começa a se embelezar com as coisas da cidade, coisas que ele nunca viu, e de repente esquece da palavra, da responsabilidade que ele tinha dito ao pai. Mas dia após dia, noite após noite, vivendo a vida como bem entende, e de repente perde toda a herança que o pai lhe deu. A história diz que um certo dia ele já tem perdido tudo e já não tem mais nada. E tudo que ele precisa agora é um pouco de comida para se alimentar, porque a sua barriga está roncando. E quando eu falo em fome, só sabe o que é fome quem já passou. Eu lembro que aos 12 anos, quando eu tinha os 12 anos, 11 anos, 12 anos. Eu lembro um dia que eu cheguei na casa do meu pastor. Essa imagem nunca mais vai sair da minha cabeça enquanto eu existir. É como se fosse ontem. Eu cheguei com fome na casa do meu pastor. E ele disse: meu filho está com fome. Eu disse: estou, pastor. Ele disse: venha para a mesa, porque você vai comer agora. Eu nunca mais esqueço. Sinto saudade dele. E quando eu falo em fome, só sabe quem já precisou comer e não ter nada para comer. Tudo que eu tinha, teve uma época difícil na nossa vida, e eu tinha macarrão e manteiga. Fazia macarrão, colocava manteiga. Mas todo dia macarrão e manteiga, tem dia que enjoa. E esse dia, eu lembro que foi uma segunda-feira. E na igreja, na segunda-feira, é o quê? É oração. Eu fui para a igreja com fome orar. Porque crente que é crente, independente da luta que ele está passando, ele tem que continuar crente. E entender que Deus está com ele. Independente da luta que você estiver passando, você tem que glorificar. Dizer que ele é grande, que ele é o Todo-Poderoso. Às vezes até pegar as palavras de Jó e dizer: eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar. Essa humilhação vai passar, essa desgraça não vai ficar o tempo todo comigo, mas ainda alguém vai ter que entender que eu tenho o dono, que ele é o meu Senhor, que ele é o Todo-Poderoso. Presta bem atenção. Tem hora que nós passamos situações somente para reconhecer
que Deus sempre esteve conosco, porque quando estamos tudo bem, é Deus guardando, Deus livrando. E talvez muitas vezes na sua correria do dia a dia você nem lembra de dizer: Deus, obrigado pelo que eu já tenho. Mas a ganância é tão grande que você fica o tempo todo desejando mais, mas não agradece o que já tem. E entendendo que, achando que conquistando mais vai preencher o vazio que você tem muitas vezes, aquele consumismo, aquela vontade de ter mais para poder ver se sacia, mas é como um saco furado, quanto mais conquista, mais quer. Mas aqueles que carregam a presença de Deus, eles andam tranquilo, eles ficam em paz. Se tem, amém. Se não tem, glória a Deus. Se Deus fez, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo o mesmo Senhor, o mesmo, o Todo-Poderoso. Quem anda com a presença de Deus é totalmente diferente. Entenda aquele jovem, ele agora pegou a herança e agora ele perdeu tudo que tinha. E diz que quando ele tem fome, ele vai procurar agora a um fazendeiro, e o fazendeiro diz: eu tenho uma porta aberta aqui para você. E quando Deus quer tratar com alguém, principalmente na área que precisa ser tratado, Deus, ele vai te colocar em situações que você nunca queria, mas Deus vai fazer você descer a ponto de você dizer: mas Deus, é até contra meus princípios, mas Deus está dizendo: mas eu preciso tratar, antes do seu princípio, eu preciso tratar você por dentro. Presta bem atenção, porque primeira coisa, aquele menino era judeu, diz a palavra do Senhor. A parábola vai dizer que ele era judeu. Judeu não come porco. Judeu não toca em porco. Judeu, ele não quer nem ver um porco na frente dele. Se ele vê um porco na frente dele, é como se visse um gato preto. Já pensou? Então somente aquele homem está precisando de um trabalho, e tudo que tem agora é alimentar porcos. A fome obriga ele agora descer mais um pouco, descer do pedestal, descer dos seus princípios, descer do seu orgulho e entender que ainda ele depende de comida para comer. E Deus, a única porta que Deus abriu para ele foi exatamente alimentar porcos. Porque um dia Deus dá um sonho para Pedro e Pedro começa a sonhar agora com porcos. E Pedro vai dizer: isso daí é amaldiçoado, isso daí é assim. Ah, eu não toco, eu não como. Aí o Senhor vai dizer para Pedro: tu quer amaldiçoar o que eu santifiquei? Entenda que tem hora que Deus, ele começa a tratar você de uma forma que você não queria, mas Deus está dizendo: essa área aqui vai ter que melhorar. Sabe por quê? Porque eu tenho um projeto, eu tenho um plano, tem coisas grandes para acontecer, mas você fica com barreirinha, com picuinha, com coisinha, e aí o milagre não acontece, a bênção não chega, tudo trava na tua vida. Ah, tem hora que o negócio, sabe, você não está entendendo. Mas aquele menino começou agora a alimentar porcos. Princípios e tradições que tinha agora nem lembra. Sabe por quê? Porque quando você chega a um ponto de procurar comida e não ter, você já não lembra de tradição nem princípios mais. Tudo que você precisa é comer. Enquanto ele está ali alimentando os porcos, ele pega a mão para poder colocar aquelas bolotas na boca para comer. E quando ele pega, Deus sonda o coração dele e vê que o ego foi quebrado, o eu agora foi embora. Ele reconheceu que chegou no fundo do poço e Deus está querendo trazer uma lição para ele. O Espírito Santo toca no coração daquele jovem
Então somente começa a falar no seu interior e dizer: você ainda tem um pai, você ainda tem casa, você ainda tem família. Tudo que você precisa é se humilhar. Tudo que você precisa é descer do pedestal. Ele entendeu que ao lugar que ele estava seria difícil ele se levantar. Mas se ele tivesse pelo menos próximo do pai, ele saberia que o pai, no mínimo, ia cuidar dele muito bem. Porque naquele momento que ele pega para colocar as bolotas na boca para comer, o Espírito Santo diz para ele: os empregados do teu pai comem melhor do que isso aí. Ele se levanta, decide no coração dele, porque tudo que você precisa é entender que o tempo de humilhação só é até o tempo que você quiser. Porque o pai, ele tem bênção para a tua vida. O pai, ele quer dar veste nova para você. O pai, ele quer abrir portas melhores para você. O problema é que você simplesmente só conseguiu enxergar o seu eu e continuou agora caminhando nos caminhos que Deus não queria. Aquele jovem se levanta, vai ter com o pai. E quando vai em direção ao pai, ele já vai pensando no seu coração: o que é que eu vou dizer ao meu pai? Creio eu que ele estava chorando enquanto ia em direção à casa do seu pai, voltando para casa chorando e dizendo: o que é que eu vou dizer para meu pai? Creio eu, posso conjecturar como pregador, e posso dizer que enquanto ele ia, as lágrimas caíam. E creio eu que ele pensava no seu coração: vou dizer para meu pai que ele me aceite pelo menos como servo, porque o servo come melhor do que o estado que eu estava. Eu preciso no mínimo se levantar para comer melhor do que aquela comida que estava lá. Eu preciso no mínimo chegar a me valorizar para que eu possa chegar ao propósito que eu determinei. Porque o diabo só fez humilhar aquele jovem. O diabo levou ele para a sarjeta, levou ele ao ponto de humilhação máxima, quebrando princípios. Ele agora fez coisas que ele nunca imaginou. Mas ele entendeu que quando a humilhação bate, o ser humano já não é mais o mesmo. O ser humano, ele entendeu que ele só está até ali, naquele estado, porque ele procurou, porque ele tinha tudo de bom. Ele tomava café todos os dias. Todos os dias ele tinha a melhor comida, a melhor roupa. Todos os dias ele tinha o seu pai beijando ele, abraçando ele e dizendo: meu filho, você é meu querido, eu te amo, eu gosto de você. O que precisar pode contar com o pai está aqui. Se precisar pode me chamar, meu filho. Mas agora ele estava no estado que não tinha pai, não tinha comida, não tinha rumo, não tinha direção. Então entenda, quando chega a esse ponto, tão somente não existe outro caminho a não ser olhar para trás e dizer: aonde eu errei, aonde eu preciso ir. Porque tem pessoas que precisam de um milagre, tem pessoas que precisam de sair de mudança de vida, mas você só muda de vida quando você dá o primeiro passo e tira agora tudo aquilo que está te atrapalhando, carregando você para a sarjeta. Quando você decide dar o primeiro passo, uma das coisas vai acontecer sobre a sua vida: você nunca mais será o mesmo. Porque tem alguns processos que você passa que vai marcar a tua vida, mas também vai marcar a tua história. Tem alguns processos que vai deixar ferida, mas também fará com que você tenha a maior experiência da sua vida, fará com que você viva o maior milagre da sua vida. Ele está decidido a ir à casa do pai. Chegando na casa do pai, de longe ele avista o pai. Por quê? Porque o pai tinha esperança que ele voltasse.
Todos os dias o pai ia para a estrada e olhava: será que meu filho vem hoje? Porque o pai, ele conhece o seu filho. Conhece ou não conhece? O pai conhece seu filho. A mãe, ela conhece seu filho. Então entenda. O pai todos os dias olhava na estrada e ele não vinha. Um certo dia o pai sai e começa a ver na estrada, e de longe vem uma pessoa. O coração do pai começa a acelerar. De repente, aquele jovem vem chegando próximo ao seu pai. E quando ele vem chegando próximo ao seu pai, ele já levanta as mãos: sou eu, pai. O pai abre um sorriso. O pai se alegra. O pai agora começa a dizer: o que é que eu vou fazer com ele? O que é que eu vou fazer com ele agora? E naquele momento, enquanto aquele menino vem se aproximando do pai, ele se joga aos pés do seu pai, sujo, rasgado, cabelo grande. Está aquele jovem ali humilhado, a um ponto que o pai olha: sei que é meu filho pela fala, mas a aparência está terrível. Não está a aparência daquele menino que saiu daqui. Porque quando você sai da presença do pai, o inimigo tira até a beleza que o pai sempre cuidou. O inimigo faz com que você chegue a um estado de humilhação que até transfigurar você transfigura. Aquele menino, quando vê o pai, ele se joga e diz assim: pai, uma coisa eu quero te pedir. Ele diz: diga, meu filho, me aceita pelo menos como jornaleiro ou empregado da tua casa. O pai olha para ele e diz: como é que é? Ele disse: tudo que eu quero, pai, é que o senhor me aceite como empregado, porque a minha barriga está roncando e eu quero pelo menos comer. Aquele menino está chorando diante do seu pai, dizendo: eu preciso do Senhor. Tem gente que saiu da presença de Deus e entende hoje que precisa de Deus, porque as coisas não andam, as coisas não caminham. É um estado de humilhação desgraçado. Quem olha para você não dá nenhum valor, mas se você chegar perto do pai, pode ter certeza que o teu estado não vai ficar do mesmo jeito. Se você chegar perto do pai, o pai vai dar o valor que você merece. Eu sei que muitos olham para você e não dá nenhum valor, mas se chegar na casa do pai, ele está dizendo: tem roupa nova, tem anel para você, porque na mesma hora o pai chama um servo, olha para trás e diz: quando o servo tem aí, tem dois, chama mais um. Como é que é? Chama mais um, para quê? Para servir a ele. Presta atenção, aquele menino está prostrado, pedindo perdão ao pai por tudo aquilo que ele fez. Ele está agora se humilhando e dizendo: tudo que eu quero, não quero herança, não quero dinheiro, não quero prata, não quero ouro, tudo que eu quero é um prato de comida. Eu quero estar perto do Senhor. Entenda, quando nós vamos olhar para a história de Davi, a palavra do Senhor, a história diz que Davi era adorador de uma forma que até hoje se procura um adorador que se iguale a Davi e não acha. Você está entendendo? Eu vou dizer para você mais uma vez: procura-se um adorador parecido com Davi e não acha, porque Davi, se estava malhando, se estava no campo cuidando das ovelhas, Davi estava adorando, dedilhando, fazendo agora música para cantar para o Senhor. Quando os demônios vêm sobre Davi, aliás, sobre Saul, Davi, a unção é tão grande no louvor de Davi, que quando Davi pegava sua harpa e cantava e tocava, os demônios que estavam sobre a vida de Saul era expelido. A unção era tão grande na vida de Davi, e Davi foi valorizando aquilo, entenda, a ponto de Davi dizer: me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi não tinha pressa quando chegava no templo. Davi, ele amava. Ele era guerreiro, trabalhava.
Chegava cansado no templo, mas ele dizia: aqui no templo tem descanso. Por isso que lá em Mateus o Senhor vai dizer o seguinte: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, diz a palavra do Senhor. Se você vem, tem descanso. Se você vem, tem paz. Se você vem, você vai ver que tudo é diferente. Davi entendia isso. Quando ele chegava na casa do Senhor, renovava as suas forças interiores. Ele saía cheio de fé, com certeza da vitória. Por isso que quando ele chega diante de Golias, ele diz: quem é esse sem aliança? Porque eu estou cheio da presença de Deus. Ninguém enfrenta uma mulher e um homem cheio da presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, talvez ninguém entenda, pode não ter um centavo no bolso, mas se tem a presença, pode vir, pode enfrentar, que Deus vai te dar vitória. Não importa aonde ou quem você vai enfrentar. Mas é grande, é poderoso. Poderoso é aquele que tu serve, rapaz. Grande é aquele que tu serve. Só existe um grande, só existe um poderoso. Davi, no Salmo 51, ele vai dizer: tudo que eu quero é que o Senhor crie em mim um coração reto e sincero. E se for para tirar, não tira. Tira tudo de mim, só não retira de mim a tua presença. Quem sabe o valor da presença, quem sabe o que é realmente estar perto do Pai, ele não troca nada. Pode vir ouro, prata, pode vir o que for, ele não troca. Aquele jovem entendeu que longe do Pai só tinha humilhação, ninguém reconhecia ele não tinha nenhum valor. Porque entenda, quando você está longe de Deus, todo mundo olha para você, mas não dá nenhum valor. Mas quando você está andando com a presença de Deus, todo mundo olha para você. O negócio é diferente. Até parece que você é filho de rei, é ou não é? Tem lugares que você chega que a forma que lhe trata, você diz assim: como é que é? O que foi que aconteceu? Por que essa pessoa está tratando desse jeito? Está me tratando dessa forma? Porque tem hora que eu me constranjo a forma que alguém me trata. Do carinho, do amor. E o Espírito Santo diz: meu filho, é simplesmente o que eu faço na tua vida. É o cuidado e o zelo. Aonde você chega, as portas se abrem. Entenda, aquele jovem está ali. O seu pai manda pegar anel, manda pegar roupa, manda pegar sapato. Preste atenção. Quando você vem para a presença do Pai de volta, humilhado, o segredo é um só: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus não tem trabalho de fazer uma festa. Deus não tem trabalho de fazer coisas novas para você. Presta atenção, porque o anel representa honra. E está dizendo: o posto que é seu sempre foi. Você foi quem largou. A túnica sempre foi sua. E a túnica que é tua, ninguém veste, só quem veste é você. Porque foi feito sobre medida para você. Eu não sei se tem alguém nessa noite que saiu da presença de Deus. E Deus está dizendo para você nessa noite: chegou o momento de você voltar. Chegou o momento de você se arrepender. Chegou o momento de você entender que Deus, ele tem honra para você. A sua cadeira sempre esteve separada. Eu quero dizer para você que nesta noite, se você quer continuar sem a presença do Pai, você já sabe o que você vai passar, os processos que você vai passar. Mas se está perto do Pai, pode ter certeza que Ele cuida de você. Ele dá comida a você. Ele dá honra a você. Porque naquele momento, quando Ele manda pegar o anel, roupa, tudo, aí Ele diz assim: ainda é pouco. Fica de pé toda a igreja. Ele vai dizer: ainda é pouco. E o que é que o Senhor quer mais? Quer que faça mais o quê? O menino está calado, porque Deus, eu lhe confesso uma coisa: não tem coisa pior do que alguém fazer algo por você que você não merece.
É ou não é? Eu particularmente, Deus quando começou a abrir as portas, me abençoar, eu chorava e dizia: eu não mereço. O Senhor está cuidando de mim, mas eu não mereço. E Ele dizia: meu filho, só me agradeça. O pai pegou o anel, pegou roupa, colocou nele, pegou sapato, deu banho naquele rapaz. Aquele rapaz já está outro. E ele, sem entender e sem ter palavras para agradecer, porque eu lhe confesso, ele estava tão constrangido que ele não tinha nem palavra para agradecer o pai dele. Porque tudo que ele pediu foi que o pai recebesse ele como jornaleiro e empregado. Mas entenda, quando você se humilha, a história fica diferente. A palavra do Senhor vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Saul é rejeitado porque não sabe se humilhar. Deus rasga a história de Saul porque Saul não se humilha. Samuel chega, Saul só tem desculpa. Deus não quer desculpa, Deus quer humilhação. Deus não quer desculpa, Deus quer quebrantamento. Deus não quer desculpa, Deus quer você chorando na presença dEle. Deus não quer desculpa, Deus quer você adorando a Ele. Um adorador não tem como apagar a sua história. Um adorador não tem como você tentar apagá-lo ou tentar pará-lo, porque não adianta. Mesmo cheio de falha, mas ele entende que aos pés do Pai ainda tem cuidado e tem milagre. Aos pés do Pai ainda tem a proteção. Ninguém toca, não adianta, ninguém humilha mais. Porque o pai está dizendo: não vai ter humilhação. Porque se eu for colocar para trabalhar com os empregados, vão me olhar e vai dizer: que pai é esse? Não, eu sou o pai diferente. Se algum pai da terra olha para você e te humilha, o pai do céu olha diferente para você e está dizendo: vem para cá porque eu tenho honra para a tua vida. Vem para cá porque tem porta aberta para a tua vida. Vem para cá porque eu vou te honrar. A promessa está de pé. Eu sou o teu pai e eu te chamo pelo teu nome hoje. Eu te chamo para viver uma história nova hoje. Ei, preste atenção, porque aquele jovem senta, no dia seguinte tem uma festa. É a festa acontecendo e ele constrangido, porque todo mundo sabe a sua história. Sabe ou não sabe? Esse foi aquele que vendeu a metade da fazenda, que destruiu. Esse foi aquele que perdeu a oportunidade de dobrar a fazenda. A festa está acontecendo, o pai está feliz, mas ele está constrangido. Deus está dizendo nesta noite: eu fiz coisas que você não merecia, mas chegou o momento de você reconhecer. Chegou o momento de você agradecer. Não adianta você empinar o nariz, achar que você é digno, porque nunca foi. Não adianta você achar que merece, porque você nunca mereceu. Mas o amor que o Pai tem por você, João 3,16 vai dizer que Ele é amor de tal maneira que não se explica. A palavra do Senhor vai dizer que o amor de Deus nos constrange, porque o que Ele tem para nós, nós não temos para Ele. É Ele nos amando, preocupado conosco, e nós simplesmente caminhando muitas vezes na desobediência. Há muitas vezes falando palavras que não é para ser falada. Há muitas vezes dizendo coisas que não é para ser dita. E você não reconhece o carinho e o amor que Deus tem por você, pela sua casa,
pela sua família. Deus hoje está falando contigo. Aquele menino está vivendo de volta a mesma vida que tinha antes. Por quê? Porque o seu pai é exatamente o dono da fazenda. O seu pai é aquele que tem condição de dar boa vida. O seu pai é exatamente aquele centrado que está dizendo: filho, eu não sei aonde você errou, mas hoje eu quero que você volte à adoração, volte à comunhão. Chegou o momento de você viver, sabe, aquilo que o seu pai projetou. Talvez você saiu porque demorou a promessa. Você saiu porque eu queria dar desse jeito. Deus está dizendo: se sair sem a bênção, se sair do jeito que quer, não acontece um milagre. Entenda. Chegou o momento de você entender que o teu pai está cuidando de você, rapaz. Agradeça. Vamos adorar o Senhor. Eu creio, Deus está falando aqui nessa noite. Eu sinto falta da tua voz, Diga para Ele: me chamando para entrar. Ele fala contigo.